Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Bom, muito boa noite. No momento, 23 horas 16 minutos do dia 22 de janeiro. Vamos ver se tem algum valente. Estamos aguardando o Emilate. E vamos já explicar que estamos na página da CIA com a chancela em eventos de caráter mundial. A situação no planeta tomou proporções imerossíveis. As pessoas já partiram para uma situação insustentável, onde os especialistas eles estão catalogando procedimentos na área tributária fiscal internacional. São processos de capital via bancário. É um DEFAL que começou em 1990 e permaneceu ano a ano até 2017. Então, as autoridades na área tributária fiscal descobriram 54 bancos centrais e 84 nações. Nós investigamos 194 países com seus respectivos bancos centrais. E o relatório, ele é processado e passado para as autoridades através do Facebook. Unicamente do Facebook. Houve, por parte da população, indagações, perguntas. Quem é este senhor que aparece na telinha e faz os relatórios para os agentes
especialistas, generais à captura do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla. Então, a nossa surpresa certamente foi que nós procedemos a informar os agentes em campo, especialistas na função de captura dos membros do Foro de São Paulo, com 60 agências de inteligência. Ou, vamos lá, 22 de janeiro, 23 e 20, atenção, Emilate na área, maravilha. Então, por favor, vocês podem me dizer se temos som, se o som está bom? Então, vamos imediatamente ao relatório. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chiappano. Estamos na função arbitral, no cargo corregedor-geral, corregedor internacional em 194, em 193 nações que compõem a ONU e que procedeu toda esta assertiva em que todos eles se congregam num prédio nos Estados Unidos da América e lá eles procederam a vários planos Marshall. E estes planos Marshall, eles foram otorgados para capitalizar diferentes administrações a instigar os rotulados de nações que não estavam dentro do primeiro mundo, dentro da, vamos dizer assim, da administração estabelecida pelos eventos que acarretaram na criação da ONU. Então, países da África, países da América do Sul, América Central, eles eram classificados como países do submundo, do mundo, vamos dizer assim, totalmente carente, sem nenhuma perspectiva a querer contratar com países do primeiro mundo. Ou seja, criaram factoides de segregação entre as nações da África, da América do Sul, da América Central, e estabeleceram que estes países deveriam ser administrados pelos conglomerados tecnológicos, financeiros de multinacionais, sediadas no primeiro mundo, na Europa. Então, vários países tomaram tutela e curatela em querer se estabelecer, como se fosse isso uma gratificação destes países do primeiro mundo, ou seja, da Europa, a se estabelecerem com suas tecnologias e suas empresas nos mundos, no submundo da América do Sul, da América Central e da África. Então, esta segregação fez com que vários conglomerados financeiros
que foram arquitetados e foram criados através do espólio, do saque de DeFal, em que sucederam vários planos Marshall administrados pela ONU. Então, quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapano, e nós investigamos a ONU, os países componentes da ONU, e identificamos que estes países procederam a submeter os países subdesenvolvidos com o dinheiro do DeFal praticado por conglomerados financeiros, em que eles faliram com vários bancos através de políticas de impressão de moedas. O que esta prática identificou o grande crime processado e já julgado pelo Supremo Tribunal Mundial, pelo Tribunal Internacional, pela Câmara Arbitral Permanente, que criaram concessões. Então, os países que se encontravam endividados da América do Sul, da América Central e da África tiveram que ceder benesses para que as empresas multinacionais do primeiro mundo, ou seja, da Europa, do Plano Marshall, tivessem isenção de impostos, benesses de financiar através do dinheiro do Tesouro da América do Sul, da América Central e da África, fornecessem esse capital para que as multinacionais edificassem as suas indústrias e edificassem os seus arranha-céus, os seus edifícios, mostrando a posição em que a concessão dessas multinacionais que se encontram no primeiro mundo, elas teriam benesses de outorga, livres de pagamento de impostos, não haver nenhum tipo de cobrança de impostos, e que fosse uma grande honra ter multinacionais falidas que saíram do primeiro mundo, ou seja, da Europa, e se estabeleceram na América do Sul, na América Central e na África. Então, países que estavam sendo criados, como o país da Austrália. A Austrália era um país presídio, onde todos os
malfeitores, eles eram deportados para a Austrália. E lá permaneceram, se estabeleceram, até chegar a administrar e também a governar a Austrália. Então a Austrália foi criada como país presídio. Os detentos criaram a Austrália e se estabeleceram lá. E a sua expertise no crime fez com que eles progredissem dentro da formação de expertises do crime praticado em vários países da América do Sul, da América Central e da África. Então, uma vez que estas multinacionais do crime se estabeleceram na América do Sul, na América Central e na África, praticaram o sistema conhecido como teia de aranha, o famoso procedimento a transferir somas muito grandes de erário que tinham que pernoitar em economias que estavam no início. Então, o dinheiro do narcotráfico mundial pernoitava na Austrália. Então, o sistema Ceteris Paribus, através da teia de aranha, identificou que o capital da Orcrim mundial da Europa, quando detectado que estava num procedimento a ser confiscado, eles trasladavam para a Austrália. E a Austrália tinha que ter um semelhante que justificasse o ingresso desse capital. Então, no Brasil foi criada a FEBRABAN e também foi criada a Fundação Getúlio Vargas e também foi criada a Fundação da Indústria e Comércio, que permite que altas somas de dinheiro pernoitem no Brasil. Então, o dinheiro do narcotráfico, da compra e venda de armas, que era feita e está sendo feito hoje em dia no primeiro mundo, na Europa, pernoitasse na República Federativa do Brasil. Isto foi por vários anos e que teve o seu desfecho em 2017. O início do default mundial, ou seja,
o dinheiro roubado de bancos da Europa começou em 1990. Então, de 1990 até 2017, foi aparelhado no Brasil uma organização do crime praticado por elementos que foram doutrinados na Rússia, em Cuba, na África e na China. Alguns estiveram na Norte-Coreia. Então, o Brasil aparelhou todo o sistema administrativo de governo. Aparelhou os partidos políticos, aparelhou a indústria e comércio de multinacionais que se estabeleceram no Brasil e que processaram o delipêndio das commodities. Então, as commodities, elas eram a matéria-prima do Brasil, foi processada no estrangeiro e trazida como produto manufaturado, chapas de aço, para o Brasil. Então, o Brasil, não tendo indústrias, não tendo parque industrial, eles procederam a criar a indústria de montagem. Então, no Brasil se montavam as peças que vinham do estrangeiro para o Brasil. Então, quando a indústria destas multinacionais que faliram várias vezes na Europa e que criaram vários planos Marshall, imaginem vocês que desde 1990 até 2017, houve centenas de milhares de bancos falidos na Europa. E que estes foram encampados como propriedade do passivo, que dava notoriedade à representatividade na América do Sul, na América Central e na África. Então, este crime sem precedentes, ele foi formatado, criado e estabelecido na sua administração num prédio nos Estados Unidos da América conhecido como ONU. Então, na ONU, você tem todas as formas ardilosas de crimes praticados em todos os países que têm a sua representatividade na ONU. E por incrível que pareça, todos estes países querem ter uma função de relevância, como procedem as comissões de governo, tanto na América do Sul, quanto na América Central, como na África. Então, eles querem notoriedade. Então, a ONU deu notoriedade a países que fizeram enriquecer a ONU e que fizeram enriquecer as multinacionais de propriedade de famílias abastadas.
que sempre competiram entre eles, um querendo o patrimônio do outro, querendo saber quem estava ganhando dinheiro. Eles queriam sempre saber, as perguntas deles eram essas: o que tem para ganhar dinheiro? Então o sujeito falava: olha, tem o fast food, tem a indústria dos medicamentos, tem a indústria dos fundos derivativos, tem a indústria de concessões de terras para agricultura. Centenas de procedimentos que foram financiados pelos países onde estas multinacionais, de propriedade de famílias, de abastados, ia proceder. Então, a Europa, o primeiro mundo, ficou muito pequena, porque a população ela cresceu, ela teve uma população muito grande para uma ocupação de terra muito pequena, onde já não existe mais a mata verde, ou seja, não existe mais a natureza. São todos países que não têm nenhum tipo de atrativo da agricultura, da pecuária. Então, eles procederam à indústria artesanal, tratando de suas terras como se fossem terras privilegiadas, a proceder à indústria do vinho, à indústria de hortaliças, de flores, certas peculiaridades que não há justificativa a querer agregar valor. Mas estes agregaram e chegaram a um comportamento tão grande que é a defesa da fauna e a flora. E alegaram que pelo processo de indústrias, de criar indústrias, no primeiro mundo, ou seja, na Europa, estariam procedendo à modificação do clima. Então, eles transportaram essa ideia para a América do Sul, América Central e África. E se comprometeram a participar à defesa e criar bônus do clima. Criaram verdadeiras engenharias de agregar valor em projetos que são uma falácia, uma grande mentira. E que eles, agora que não têm mais terras, não tem mais indústria, não tem mais capital, porque está se processando o reset, ou seja, não vão poder imprimir mais moeda, não vão poder mais emitir moedas, criar os fundos derivativos, não podem mais, os papéis de moedas podres, eles perderam o rumo.
Então a Europa se encontra no momento de calamidade pública, onde não há nenhum tipo de sobrevivência. Então, na Europa, no momento, não há gás, não há gasolina, não há energia, e não há como agregar valor às propriedades. Então, todos os países da Europa sucumbiram. E, como sucumbiram, o desespero os processou a todos, principalmente ao prédio onde todos eles estão estabelecidos e que todos eles se monitoram, porque todos eles trabalharam através da boa vizinhança. O Banco Central da França ligava para o Banco Central da Espanha e falava: meu amigo, tu tem 2 bilhões para me emprestar? Sim, eu te devolvo daqui a 2 dias, não tem problema. Então o sujeito ia, pegava 2 bilhões, levava para a França, ele tinha que testificar que tinha dinheiro dentro do cofre, abria o cofre e mostrava para as pessoas interessadas em fazer negócio que eles eram abastados. Mas a realidade é que eles já estavam quebrados desde 1990 até 2017. E trouxeram essa administração falida para a América do Sul, América Central e África. E eles passaram a serem os atravessadores dos insumos de energia de cada país, que eles ajudaram a prosperar como colônias. Então, até hoje, existem colônias francesas que já estão se independizando e eles lá estão totalmente falidos. Não tem dinheiro para absolutamente nada. Então, o relatório do dia de hoje nos mostra que Putin ganhou a guerra da Ucrânia. A Ucrânia perdeu a guerra e isso não agradou a nenhum país europeu, porque eles participaram com capital para continuar sendo, ter uma posição privilegiada dentro do Conselho da ONU. E vocês dirão, como tem o Conselho Permanente da ONU? Quem são os que permanecem? A Rússia, a China, a França, todos que são remanescentes do segundo evento mundial. E todos falidos, todos. Então eles alegam que eles, pela quantidade de multinacionais estabelecidas, ou seja, os prédios edificados pelo Tesouro da República Federativa do Brasil, dado pela administração do BNDES, ou seja, o próprio Brasil financiou a criação da Vale. E como foi comprada a Vale? A Vale foi comprada com títulos do Terceiro Reich, dos nazistas, títulos que não
tem valor em lugar nenhum do planeta. Ninguém quer esses títulos falidos. E o Brasil, através do Supremo Tribunal Federal, aceitou estas moedas podres ou títulos derivativos sem valor. E a Vale funciona até hoje por uma medida monocrática do ministro Celso de Mello. Ele assinou monocraticamente a criação da Vale. Nunca houve o julgamento da propriedade da Vale do Rio Doce. Por quê? Porque esta concessão, em realidade, é um procedimento de usurpação e de delipêndio do espólio de terras do Brasil, que são ricas em minerais, e que quem tem o monopólio da prospecção deste acervo são os membros da ONU, do Conselho Permanente da ONU, através da administração em ocultar os proprietários da Vale do Rio Doce. Quero aqui apresentar o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano. É o seguinte: Pix, oscaranibalchapano@gmail.com. Repito, oscaranibalchapano@gmail.com. Quero dizer também que o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano está na descrição desse vídeo. Ou seja, na tela do seu celular ou de outros aparelhos. Vocês poderão, na descrição e na tela, depois do Pix do juiz Oscar Aníbal Chapano, tem aí um link. Clica no link que vocês irão encontrar, certo? Tem mais de 500 modelos. É um celular, né, com lançamento novo, é uma marca, essa marca é conhecida. Nesse caso aí, vocês têm de clicar aí, entrar aí no link, né, vocês poderão observar os preços, ok? Escolher as cores, os modelos, ok? É um preço espetacular, ok? Também vocês poderão, né, descer logo depois aí do celular, conforme o mestre Dinho já citou, certo? Então vocês irão entrar, quando entrar nesse link, né, aplicativo da Shopee, onde tem o local, logo na parte de cima, ali na parte vermelha, né? Tem ali na parte direita, logo em cima, tem Constru Civil Mestre Dinho, tudo minúsculo. Tudo minúsculo. Vocês observarão, é o nome do usuário. Constru Civil Mestre Dinho, certo? Então, eu sou afiliado da Shopee, com o nome de Constru Civil Mestre Dinho. Não é uma loja, eu sou afiliado, eu só faço indicar, certo? Eu indico e vocês compram. Depois, eu recebo
a comissão do Shopee. Clica aí também no curso de mestre de obras completo. Curso de mestre de obras completo. Está no site da Udemy. Udemy, a sede da Udemy é nos Estados Unidos.